Olá, gente, tudo bem? Então, quem de nós, nesse período do ano passado de pandemia e também nesse período agora, não tem pensado, Senhor, quando que o Senhor vai nos dar livramento de tudo isso? E eu quero falar para vocês hoje de dois livramentos. Um eu vou apenas citar, que é o livramento que Deus deu ao povo de Israel quando eles saíram do Egito. Vocês conhecem bem a história de Moisés como líder daquele povo, né? E depois que os israelitas, povo judeu, saiu do Egito e entrou no deserto, houve um momento em que eles acamparam e, na realidade, o Senhor mudou o coração do faraó exatamente para destruir o exército de Faraó. E quando eles estavam acampados, os israelitas, o que aconteceu? Eles viram que o exército do Faraó e Faraó vinha ao encontro deles. E eles começaram a reclamar com Moisés, né? Puxa, preferia ter morrido lá no Egito, eu preferia estar fazendo um trabalho forçado do que estar morrendo aqui no deserto, debaixo dos carros e dos cavalos e dos cavaleiros de Faraó. Isso está em Êxodo, essa história está em Êxodo, capítulo 14, e vocês podem ler toda a história, né? E o que acontece? Moisés diz assim, não se preocupem, vocês vão ver o livramento que Deus vai dar. E realmente Deus deu um livramento, né? Deus fez com que o mar vermelho se fechasse e os soldados foram todos mortos. E Faraó ficou sozinho e voltou correndo. Então foi um grande livramento que o povo teve. Mas o que eu quero falar para vocês hoje e ler para vocês, e depois, no próximo vídeo, eu vou comentar. E se você conhece a história de Josafá, que foi rei de Judá, não apague, não desligue, não pare por aí, ouça, porque é muito interessante. E eu vou ler alguns trechos do livro de 2 Crônicas, capítulo 20, certo? Esse barulhinho que vocês estão ouvindo é do meu relógio, tá? Então eu vou ler agora um pouco do capítulo 20 para vocês, tá bom? E fala assim, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon vieram contra Josafá a peleja. Depois disso o quê? Depois, lá no capítulo 19, no final do capítulo 19, que Josafá tinha feito uma reforma na área jurídica, judicial. Então, vieram alguns que avisaram a Josafá dizendo, grande multidão vem contra ti, além do mar e da Síria. Eis que já estão em Amazon Tamar, que é hoje em Gede. E aí Josafá ficou tão desesperado que ele orou ao Senhor. E eu vou ler a oração dele. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse, Senhor Deus dos nossos pais, porventura tu não és Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e poder e não há quem possa te resistir. Então assim, o que Josafá fala? Ele fala quem é Deus, ele exalta Deus, ele clama a Deus primeiro.
E ele diz: porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra diante do teu povo Israel e não deste para sempre a posteridade a Abraão, teu amigo? Porque o Senhor falou, essa terra é de vocês. Habitaram nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Então ele lembra a Deus aquilo que Deus tinha falado. Então ele continua dizendo: olha, Amon e Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, eles se desviaram e não nos destruíram. Eis que agora nos dão o pago vindo para lançar-nos fora da tua possessão. Ou seja, da herança que o Senhor tinha dado. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que vamos fazer. Porém, os nossos olhos estão fitos em ti. E todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Gente, observa bem isso. Ele declara, ele não pede: Senhor, me livra, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo. Não, ele apenas declara o que Deus prometeu. Ele declara o que Deus é e pede livramento. Aí o que aconteceu? Veio um profeta chamado Jaaziel e profetizou sobre Israel, sobre Judá, dizendo: dai todos vós ouvidos ao que o Senhor tem para dizer. Nesse encontro, veja bem, isso aqui está no versículo 17 já. Nesse encontro não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o livramento que o Senhor Deus vos dará. Ó Judá e Jerusalém, porque o rei de Jerusalém também estava lutando. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra e todos os moradores se prostraram e adoraram ao Senhor. E a direção que eles tiveram é que eles deveriam louvar ao Senhor. E quando eles estavam louvando ao Senhor, o que aconteceu? Deus colocou um espírito entre os de Moabe e os de Amon, e eles pelejaram entre si. E o despojo que o povo recolheu foi enorme. Eles ficaram 3 dias recolhendo despojos. Então, o que eu quero que vocês saibam é que amanhã eu vou falar sobre isso. Amém? Aliás, amanhã não, no próximo vídeo. Amém? Um beijo grande no coração de vocês. Deus abençoe.